Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Igreja de Segunda-feira. Eu estou aqui contigo todas as manhãs e eu quero te encorajar a você se inscrever neste canal, você compartilhar esse vídeo com mais pessoas e também você sempre comentar algo aqui se tem falado ao seu coração, se está fazendo sentido ou até se existe algum tema que você deseja que eu toque. É muito importante que você compreenda que a vida cristã é uma caminhada de processos. Então nós vamos vencendo, nós vamos dia após dia percorrendo o caminho que o Senhor tem para nós e desenvolvendo então uma maturidade espiritual. E hoje eu quero iniciar este vídeo com você te perguntando algo. Você já tomou alguma decisão num cansaço e depois se arrependeu? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está aqui em primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, verso 4. Diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de que meus pais. Este contexto aqui é Elias. Elias, ele tinha acabado de viver um dos maiores milagres da sua vida, que foi o confronto contra os profetas de Baal. Você consegue acompanhar essa história no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis ali. E depois de ser ameaçado por Jezabel, Elias acabou ali ficando com medo. E ele foge para o deserto, e não somente foge para o deserto, mas ele está num contexto aqui também de um extremo cansaço físico e também emocional. Então, no auge desse cansaço, ele pede para morrer. Veja, a palavra de Deus ali vai dizer, que Elias diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. E a resposta que Deus dá no versículo 5 e 6 do capítulo 19, é praticamente isso. Eu vou tirar a sua vida, mas levanta-te e come. Veja, a partir disso agora eu quero ministrar sobre a necessidade que você precisa entender. Isso é muito sério, porque eu já vi muita gente interromper o processo de Deus na sua vida por causa de decisões que vieram de um cansaço. Então eu quero ler aqui alguns textos da Palavra de Deus, como que Deus responde a quem está cansado. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isaías 40, 29 ao 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Marcos 6, 31. Vinde vós à parte para um lugar deserto e repousai um pouco. Até Jesus chama os discípulos para ter um tempo de descanso. Tá, pastor, mas aonde você quer chegar com isso? Agora, presta muita atenção. Esse vídeo ele tem um fundamento muito importante. E em meio a todas as ministrações, se você tem acompanhado esses vídeos, antes de avançar cada vez mais contigo em princípios da palavra sobre uma vida prática com o Senhor, exercendo ali as disciplinas espirituais, o Senhor ministrou meu coração sobre compartilha que cansaço também faz parte da rotina. Por que eu estou dizendo isso? Particularmente neste tempo, para mim está sendo dias mais corridos. Por que eu te falo isso? Porque eu estou vivendo o contexto ministério, trabalho e faculdade. Então agora iniciou uma outra etapa na minha vida que é o estágio. E se você já cursou ali, já fez alguma faculdade, tu sabe que estágio demanda tempo. Não somente
de você se esforçar na questão mental ali, se dedicar, estudar, mas demanda tempo presencial, de estar atuando ali no campo daquele curso que você faz, tendo de fato prático, né? E diante desse contexto todo, o Senhor me trouxe, né? Trouxe ao meu coração algo que eu ouvi há muito tempo já, sobre estar cansado, não tome decisões. Veja, o cansaço, ele afeta a sua percepção. Depois de um dia muito difícil, tudo parece que é impossível e até as coisas mais simples se tornam muito difíceis de serem encaradas. As decisões no cansaço, elas tendem a ser extremas. Veja, Elias queria desistir do ministério e até da vida. Tá, pastor, mas isso não foi uma resistência espiritual? Foi uma resistência espiritual, foi um levante espiritual para acabar com a vida desse homem, fruto de uma brecha, de um cansaço. Eu acredito que você está entendendo. Então, muitas vezes, o diabo ele potencializa aquilo que nós estamos vivendo. E nem sempre ele potencializa aquilo que é pecado. Veja, muitas decisões, elas nascem, às vezes, decisões precipitadas em momentos de falta ali de clareza, de desgaste, até físico mesmo. E Deus, diante de toda essa caminhada que nós temos, que também é uma caminhada de cansaço, porque a tua rotina por si só já cansa, né? No sentido, teus afazeres, as tuas responsabilidades. À medida que você vai crescendo, a responsabilidade ela aumenta, né? Eu converso com alguns empreendedores, empresários, e eles vão, né? Ontem mesmo, alguns deles compartilham sobre o crescimento. E aí no crescimento eles falam assim, não, agora eu tenho que aumentar a equipe, agora eu tenho que me organizar dessa forma. Veja, crescer exige, então, tem uma alta ali, demanda de maiores responsabilidades, de compromissos e por aí vai. Então, qual é a resposta que Deus dá para quando estamos cansados? Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Veja, Deus nos chama a descansar antes de tomar uma decisão. O descanso, ele abre espaço, né, uma janela para que Deus ministre ao seu coração em meio ao cansaço. Depois que Elias, ele descansa e se alimenta, ele pôde ouvir a voz mansa e suave do Senhor. Leia hoje, primeiro livro dos Reis 18 e capítulo 18, capítulo 19. As decisões guiadas pelo Espírito Santo vêm de um coração descansado. Então, diante do que eu estou ministrando aqui, o que eu quero falar realmente, assim, olha para mim agora, se atente ao que eu estou dizendo. Você, muitas vezes, não está enfrentando problemas gigantes que tu não consegue enfrentá-los. Você só pode estar cansado, ou muitas vezes só está cansado. E diante desse cansaço, tu tende a desistir. E a desistência é o único impedimento do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. As quedas não impedem, o pecado não impede. Eu sei que isso é grave que eu estou falando, mas eu vou explicar. Enfim, e aí a gente tem um leque gigante. Tá, pastor, você está dizendo que então o cair não impede? Não, porque tu te levanta. O pecado não impede? Não, se tu pecar, se arrepender e retornar. Então a gente tem inúmeros exemplos da palavra de Deus. O próprio Elias, que ele teve um momento de declínio, que a Bíblia não vai esconder isso, mas ele se levanta. Nós temos ali o exemplo do próprio Davi, que teve um momento de pecado grave, mas se levanta, se arrepende. Então, na sua vida, né? E agora pensa, né, nessa jornada aqui, que a gente deseja ser constante, mas muitas vezes ela oscila. Por quê? Porque a gente tem coisas que surgem, a gente, né, filhos, muitas vezes eles não respondem aquilo que
que é uma direção clara e eles vão para um lado que você tem que lidar com isso de uma forma muito urgente, muitas vezes. Finanças, tu te organizou o mês todo, no mês seguinte algo acontece, tem que te movimentar, fazer alguma coisa. Então, tu percebe comigo que muitas coisas acabam nos desgastando? Isso é o normal da vida. Tu percebe comigo que a rotina, todos têm uma rotina que por si só, ela sendo realizada ao final do dia já existe um cansaço? Agora imagina quando tem coisas que nessa rotina acaba interferindo no seu planejamento, na sua organização. Isso tudo, gente, presta atenção, isso tudo, se tu não for sábio, pode levar você a uma ruína, ao impedimento do que Deus tem. Então veja, eu já vi gente desistindo de ministério por causa do cansaço. Eu já vi gente desistindo de casamento por causa do cansaço. E eu tô falando sério, eu já vi gente que decidiu parar os seus projetos por causa do cansaço. O cansaço potencializa os problemas que já existem. O descanso faz você entender o que está acontecendo. Então, pastor, a gente tem que viver descansados, a gente tem que viver no descanso do Senhor. O Senhor é o nosso descanso. Agora, o cansaço físico, mental, isso a gente precisa aprender a lidar. Você não vai chegar num tempo da sua vida que você não sentirá mais isso. Porque, por si só, o corpo já tá envelhecendo e a gente precisa ter uma velhice mais saudável possível. Então, até nisso é importante você ter um zelo pelo seu corpo, um zelo pela sua agenda, um zelo pela sua rotina, né? Mas veja, por si só, a gente acaba nos desgastando. Então, como que eu lido com isso? Vamos lá. Ponto-chave aqui. Não tome decisões quando você está muito cansado. Não mude a rota quando se tem um cansaço. Um tempo atrás, já faz ali alguns meses, eu liguei para um pastor e ele atua nessa área de aconselhamento. Eu não quero errar agora, mas eu não sei se é psicólogo, eu não quero errar qual é a profissão dele também, mas ele é pastor. E eu liguei para ele, era uma segunda-feira isso, olha só que interessante, porque eu tinha saído de algumas ministrações, ministrei, eu não quero também errar, mas eu acredito que foi sexta, sábado e domingo. Domingo na igreja que eu pastoreio, sábado em outro lugar e sexta também em outro lugar. Então foi algo assim um rompimento muito forte, espiritualmente também, assim. Eu me recordo que a igreja que eu ministrei sábado viveu algo muito sobrenatural. E aí no domingo eu ministrei na igreja que eu pastorei, e segunda-feira, veio o baque. E eu tava muito mal. Pensa no dia que eu acordei mal assim, esgotamento, e eu não sabia o que era. Então eu achava que era só, né? Não é que é só, mas era um levante do diabo. E eu acordei mal e fiquei o dia mal e orei e falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Liguei para esse pastor e liguei para ele, a gente marcou ali um horário, fizemos uma videochamada e ele falou assim, olhando bem nos meus olhos por vídeo, ele disse assim, Marlon, você apenas está cansado. Deu, como assim apenas está cansado? Eu falei, olha, hoje parece que eu quero desistir de tudo. Ele falou, é apenas cansaço. Qual foi o tempo que você parou e se reservou, se guardou de novo, se voltou ali para estar com o Senhor e sem atividade? Eu falei, olha, não deu tempo, foi sexta intenso, sábado intenso, domingo intenso e hoje eu tô desse jeito. Ele falou assim, tu só precisa descansar. E veja, descansar não é descansar do Senhor, é no Senhor. Então olha que interessante isso. Eu tô dizendo para você que tá me ouvindo aqui que tu só precisa descansar. Não tome decisões nesse cansaço que você está vivendo. Tá, pastor, como que eu torno isso prático? Lembra dos versículos que eu li? Eu quero encerrar este vídeo dizendo assim, Deus dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 29 ao 31. Deus dá força aos cansados. E talvez essa é a oração que você precisa fazer hoje. Senhor, dai-me força
nesse dia. Senhor, renova a minha vida. Senhor, renova a minha mente. Senhor, eu estou exausto, eu estou aflito com um monte de problema. Mas o Senhor é um Senhor que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí, como lição prática, Provérbios 19:2, texto que eu já li: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Que o Senhor te abençoe e que Ele venha na sua vida com o renovo que você está precisando. Que o Espírito Santo hoje possa ministrar ao seu coração que Ele é o seu Deus e que Ele está contigo todos os dias. Pai, obrigado por este tempo. Ministra o coração dos seus filhos. Dê descanso ao cansado, dê força a quem precisa, meu Deus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.